Vamos à Bíblia. Sobre o que nós vamos falar hoje? Qual é o nosso texto? Gálatas 22 e 23. Ele não quer ficar na classe, não? Não. Deixa ele aqui. Senta ali na cadeira. 5, 22, 23. O fruto do Espírito é. Quem continua? Sem ler. Eu já fui. Amor, alegria e paz. Gozo, né? Então tá. Fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Então você tem que dividir em 9. Você disse 11. O fruto do Espírito são 9 virtudes. Você disse 11. Como eu disse 11? Ué, ela falou temperança, domínio próprio é a mesma coisa. Por isso que eu falo. Se é uma coisinha. Professor quase parte. Hein? Tem que saber. Então nós vamos falar hoje sobre temperança ou domínio próprio. Nós já falamos sobre fidelidade e sobre mansidão. São as 3 virtudes desenvolvidas por nós. Nós temos as 3 primeiras, a capacitação de Deus. Amor, alegria e paz. Isso vem de lá. Deus é amor. Tá? Em 1 João 4 e 8. Deus é alegria. O Salmo 116 diz que, Salmo 16 e 1 diz que nele há abundância de alegria. Efésios 2,14 diz que ele é a nossa paz. Então, essas emanam de Deus para nós. Você não é capaz de produzir a não ser que Deus produza em você. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus, ele é derramado pelo Espírito de Deus em nosso coração. O Espírito de Deus só tem ligação com aquele que tem o Espírito de Deus. Paulo diz que aquele que tem o Espírito, esse é dele. Quem não tem o Espírito, esse não é dele. Então, a identificação nossa é o Espírito. E aí ele dá 3 relações, virtudes sociais. Se eu tenho as 3 básicas, eu vou ter condições de ser longânimo, ser bondoso e ser benigno com as pessoas. Se eu não tiver Deus, eu não consigo. E as outras 3 são desenvolvidas por nós. Fé, mansidão e domínio próprio. Essa fé que nós falamos aqui, para mim, entre o grupo da fé, entre as graduações que a fé tem, para mim é a melhor fé. Porque fruto, quando você pensa em fruto, fruto é uma massa uniforme. Esse é um fruto, uma maçã, uma laranja, é um fruto. E o fruto é aquilo que ele é. Ele não varia. Uma maçã vai ser sempre maçã. Então, quando eu tenho fé como fruto, essa fé independe de circunstância, do ambiente. Eu vou ter fé, porque eu desenvolvi, eu sou assim. Por isso que é desenvolvida. O fruto que é dado pelo Espírito é o caráter de Cristo implantado em nós. Esse é o desejo de Deus.
Pedro diz que em nós está sendo implantada a natureza divina. Veja que coisa gloriosa. Nós, com todas as nossas fraquezas e falhas, Deus quer trazer dele para nós. Que nós sejamos igual a ele. Nós lemos aqui na semana passada, sobre mansidão, um texto em Hebreus. Vocês não lembram não, né? Ah, pouca gente. Vocês também não lembram nada. Hebreus 2:11. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonham de chamar de irmãos. É isso? É esse aí. Ele diz, o que santifica, quem é que santifica? O Espírito Santo. Ele está falando de Jesus. Quem é que são os santificados? Ele está dizendo que tanto Jesus como nós somos um. Temos a mesma unidade. Por isso, Jesus não cansa de nos chamar de irmãos. Nós pertencemos ao mesmo DNA. Então, o prazer de Deus é implantar em nós a natureza dele. Hebreus 12:10 diz que Deus nos corrige para implantar em nós a santidade dele. Então não há diferença. Eu tenho que avançar nesse caminho. Deus quer. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Participante da sua santidade. Qual é a santidade de Deus? A santidade de Deus é tão chocante, tão grandiosa, que Isaías quase morre quando ele vê a santidade de Deus. Um profeta que gritava para o povo, ai de vocês, vocês vão morrer. Aí ele começa a gritar, ai de mim que eu vou morrer. Quando ele vê a santidade de Deus. Então, a Bíblia está dizendo que Deus quer trazer isso para nós. Isso é através, por isso que o fruto é do Espírito. Eu falei ali de manhã, sem vida no Espírito não há vida cristã. As coisas que modulam a nossa vida cristã é através do Espírito Santo. E você sente, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele sente, ele pensa e ele tem vontade. Então eu preciso entender esta pessoa para que ela domine a minha vida. Falando hoje sobre domínio próprio, o que é isto? A palavra no grego é ekrateia, que é traduzida por domínio próprio. Tem um dicionário que diz trazer todas as coisas dentro do limite. Paulo usa muito esta palavra porque ele fala sobre este domínio em várias situações. O homem dominar a si mesmo. Não é fácil. Eu sempre penso o seguinte, eu falo de vez em quando, a natureza humana é que só aqueles cavalos bravos. Você tem que trazer na rédea. Você dá vazão, ele vai pinotear. O cavalo, quando pinoteia, ele derruba. Mas eu estou pensando aqui, você dominar todas as coisas, enquanto tudo está sereno, tranquilo, tudo bem, andando de acordo com o que você já está acostumado, é fácil.
Mas você dominar, quando a situação se torna difícil, é aí que é o segredo. Há uma expressão que as pessoas querem viver hoje sem controle. Então você nota o seguinte, que as pessoas querem ser felizes e querem viver adrenalina plena. Isso é emocionante. Mas a Bíblia recomenda que você tenha controle. Como viver numa vida de contrastes? Paulo, no capítulo 9 de 1 Coríntios, vamos ler, versículo 25, ele fala de uma situação do atleta. Ele mostra que o atleta em tudo se domina, porque ele tem um alvo. E o que luta exerce domínio sobre essas coisas. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Veja, os atletas que correm, que são de alta performance, veja bem, alta performance, eles têm propósito. Eles vão fazer seletivas. Por exemplo, o ano que vem vai ter Olimpíadas. Já está tendo seletivas. As pessoas estão já lutando, já estão correndo, já estão se preparando, disputando para ver se entra no grupo. Depois que entra no grupo, o mundo todo alcança o nível, eles vão disputar uma vaga. Para essa disputa, eles têm que abrir mão de muitas coisas. Enquanto as pessoas estão nas baladas, eles estão no treino. É a mesma coisa de quem quer passar num concurso. Enquanto, por exemplo, passar a faculdade, quem vai passar a faculdade aqui que é muito concorrida, medicina, os caras estão na praia, tem os caras trancados estudando, eles vão levar vantagem. Então eles estão dominando, eles querem fazer, eles querem, mas eles têm um outro alvo. Paulo está dizendo que os atletas fazem isso, atrás de uma coroa corruptível. No tempo de Paulo era uma coroa de folha, que no dia seguinte estava murcha. Ele está dizendo que, mas nós estamos correndo atrás de algo que não é corruptível. Então eu preciso, como um atleta, me dominar. No capítulo 7 de 1 Coríntios, ele fala, capítulo 7, vocês sabem de que se trata? Eu sei que Uma opinião de Paulo sobre casamento e algumas coisas relacionadas a cônjuge. E ele fala o domínio aí sobre sexualidade. Capítulo 7, versículo 9, ele diz, aquele que não se domina, ele fala, eu quero que vocês sejam como eu. Paulo era solteiro. Mas se você não consegue se dominar, case, para andar regular. Porque sexo fora do casamento é pecado. Não vai para o céu. É adúltero. Quando é jovem, é fornicário. E Paulo, Apocalipse diz que o fornicário não vai entrar. O adúltero não vai entrar. Então, ele está dizendo, tem que se dominar. Agora eu pergunto, como dominar uma geração dessa que é livre de todas as coisas? No meu tempo de juventude, isso era levado com mais a risco, porque você tinha temor de Deus. E hoje? Que a sociedade fala, você é careta. E nós temos vergonha de ser careta. Nós queremos ser igual ao mundo. E aí nós entramos nessa profanação, que é pecado contra a Bíblia, e vamos perder, porque não se dominou.
E ele fala também do velho. Tá? O cara viu, não pode. Então ele está dizendo esse domínio sobre a nossa natureza. Tiago fala domínio sobre a língua. No capítulo 3, versículo 2 a 8, ele diz: aquele que domina a língua é um cara perfeito. Mas a língua é terrível. Coça, né? Parece ter vontade própria. Quando você vê, fala: meu Deus, já estraguei tudo. Não é isso? Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. E depois vem as outras coisas. Então ele está dizendo o domínio sobre a língua. Então nós precisamos dominar. É o autocontrole, o autodomínio. Dominar a nossa situação. Olha a situação. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Aí depois que vem, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Deus criou o homem para o domínio. Domine ele sobre todas as coisas, sobre os répteis do mar, sobre os animais selvagens, sobre tudo. O homem veio investido desta autoridade de domínio. E hoje o homem não se domina. O pecado fez isso. Ato 2, ó. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Todo o seu corpo. O grande mal hoje nosso é língua. Começa em casa. Nos próximos. O marido fala. A mulher suando. Agora eu acho que a idade ajuda um bocado também. Ajuda, né? ajuda muito. A idade. Não, A mas idade tem gente com a idade fica pior. fica ranzinza, fica velho. Tem Mas nada pior que não- velho chato. Né? Hein? Tem nada pior que velho chato. Mas também uma mulher igual aquela de Provérbios, Velha chata que é igual a também. goteira. É. A rixosa. É, porque a idade ajuda a gente a... Relevar algumas Eu coisas. lembro, É que não adianta mesmo. a gente morava lá em Itapuã, logo que a Fabiola nasceu, né, há 40 anos. Isso é. Aí o cara estava atrás ensinando a mulher a dirigir. Carro morto, pisa na embreagem, bota a primeira. Ela bota a segunda. E ele foi sem sair do lugar. E aí ela começou a errar, ele perdeu a estribeira e gritou: sua burra! Aí pronto, aí não aprende nada mais. Bateu a porta e saiu nervoso. Pois é. Ele não aguentou. Eu me lembro de uma situação que eu estava saindo da igreja, terminou o culto. É isso que eu estou falando. A pessoa vem aqui, assiste o culto, chega de fora, pega o cabelo. Marido e mulher, ele diácono. Eu não sei qual era a situação, mas eu ouvi ele falando para ela: você é muito burra. É tão feio. Né? E eu não me controlo. Aí é que tá. Hoje, pode chamar do que quiser que eu não digo nada. Mas eu era bem mais nova. Eu não me controlei e falei: meu marido nunca foi um servo de Deus, mas nunca falou desse jeito comigo. E fui embora. Eu não sei qual era o assunto, o que eles estavam discutindo, mas eles Então, chamavam de burra na porta da igreja, terminando de assistir. Mas você vê isso. Hoje eu não falo mais, pode o conflito surge assim. Hoje eu não me controlo. E as pessoas perdem o controle com facilidade. Muitas vezes são coisas banais, irmãos. Esse cara Por que tinha a mulher passar a marcha errada? Pois é, hoje a gente pensa assim. E o carro estava desligado. Eu estava aprendendo.
Hoje Não, e a pessoa tem que sanguínea, entender que se ela não tem paciência para ensinar, paga, né? Porque existe um negócio chamado escola. Mas as pessoas sanguíneas, as pessoas coléricas, se Não. elas não forem tratadas pelo Espírito, Você ele explode. Essa época aí tinha autoescola, não. Claro que tinha. Não, eu tirei carteira, não existia autoescola. Tinha autoescola, sim. Eu fiz meu pai, no carro do meu pai, Mas quando eu Não, tirei carteira. eu tirei em sei 74, já tinha autoescola. Eu fiz ó, na Escola Planeta. eu tô Não era obrigado, não era obrigado. Não era. Pois é, mas eu tô falando, se você não tem paciência para ensinar, Não era obrigado, não era obrigado. Hoje não, hoje você tem que ir através da escola. Mas, não era obrigado, mas tinha. veja, a língua te coloca em situação embaraçosa. Quantas amizades foram estremecidas ou rompidas por causa da língua? E aí não tem jeito de você recuperar, a não ser que você se humilhe, vá lá e peça perdão. amizade, casamento. Casamento, por causa da língua. Então esse é falta de controle. A ekrateia é trazer as coisas dentro do limite. Outra coisa importante no autocontrole é o controle da alma. A alma é difícil lidar com a alma. Porque a alma são algo subjetivo que nós não vemos. É mente, emoções e vontade. Isso está no âmbito pessoal de cada um. E o homem que não tem controle dessas coisas, ele é orgulhoso, nunca vai reconhecer o seu erro. Ele vai achar que ele é o tal. É difícil. É muito difícil. mas você está falando homem ou homem? Homem, quando eu digo homem, é o ser humano, mulher também. Porque o homem é mais difícil de reconhecer do que a mulher. Será? Mas tem mulher. Hein? Pronto. Tem mulher Concordar, difícil. você está em minoria. Pastor, você fez essa citação sobre Coríntios capítulo 9, versículo 25, mas 27 ele mostra, acho que um ponto bem interessante. Bem interessante. Ele menciona sobre a própria dificuldade do apóstolo Paulo. Ele diz que esmurra o corpo. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Isto é autocontrole, porque Paulo sabia que ele era sanguíneo. Exatamente. Então, para ele não correr o risco, ele trazia o corpo debaixo de rédea curta. Isso é se conhecer, né, pastor? Conhecer. Tá? Tá? Ele sabe disso, então você não deixa. É se conhecer, porque aí eu tenho autocontrole. Autocontrole. Mas às vezes Agora você não se é porque conhece. eu, assim, o homem não é que eu, assim, é o que eu tenho, né, um pouco de alma. O homem não é que ele seja, é porque o homem, ele tem, quando fala entre homem e mulher, a mulher, por ser muito mais emotiva, ela acaba deixando de ser mais assertiva nessa parte de emoção. Então é porque ela é mais, aquela mulher o tempo todo muito emotiva. E sem contar os fatores também hormonais. Agora, o homem, ele realmente, a grande maioria, você observa, ele desconhece até se autoconhecer, né? Então ele tem dificuldade de diferenciar aí o que é o espírito e o que é a alma, por ser muito razão. E a mulher já enxerga isso com mais facilidade por ser mais emotiva mesmo. Eu sempre digo aqui a frase de um filósofo: uai, é sangue? É meu? Ai do seu dedo onde você fez o exame de manhã. Meu Deus, eu estou. Pega um. Tá sobrando? Não precisa não, Tem. só de coração. Mulher prevenida vale por 2. Cuidado, não dá sobre a ponte, hein? Só passa um, você passa 2 e derruba. Real? Mas o álcool sem água, Põe um pouco de álcool, como que é? Você tem álcool aí? Eu tenho. Meu Deus, mulher prevenida vale por. Mulher prevenida vale por 2. Cuidado com passar a ponte, só passa um. Aí cai. Liga seu dedo também. Passa o fixar o dedo sangue também. na mesa.
eu estou tirando sono. Hein? Glicose tá alta? Eu estou no controle aqui, rigoroso. Mas aí é Hein? para que a população Não era para estar saindo, não. controlar, né? População. Mas veja bem, aquela frase do filósofo, eu gostava de ler quando era jovem, ele diz: conhece-te a ti mesmo. Então, isso é importante. Dentro do padrão da Bíblia, eu preciso me conhecer. E a Bíblia, ela te dá algumas definições que você tem que se aliar àquilo que você é. Jesus disse que a carne é fraca. Ele nunca disse que a carne é forte. Então eu tenho que me conhecer e saber que a estrutura que está em mim é fraca. Paulo diz a Timóteo: foge dos desejos da mocidade. E hoje o jovem corre para o perigo. Então essas coisas vai levar à queda. Porque a recomendação da palavra é para você fugir. Porque nós temos uma estrutura. 7,18 de Romanos diz que em nós não há bem algum. Não existe nada bom. O pecado destruiu tudo. Quando você se junta duas fragilidades, o negócio vai pegar fogo. E depois que cai, tudo na vida é consequência, né? Tudo na vida entra naquele princípio: planta, colhe. Você plantou o pecado, vai colher pecado. Não tem jeito. Então, você tem que conhecer. Qual é o caminho? Se você olhar para frente, eu tenho que viver uma vida pura aqui para ter pureza lá. Se eu viver uma vida desregrada aqui, eu vou ter desregramento lá. A não ser que Deus intervenha com grande misericórdia. E qual é a estrutura da alma? Pensamento, emoções e vontade. O que é que você pensa? O que domina o seu pensamento? Você sabe, isso não é Bíblia, a Bíblia diz isso, mas é ciência comprovada. Aquilo que você pensa, você sente e você faz. Toda a engenhosidade de crime ou de pecado vem da maneira de pensar. Você azeda o coração pela maneira de pensar. Você odeia as pessoas através do pensamento. E eu preciso, a lei de Deus é amor. Quando aquele homem pergunta a Jesus em 22 de Mateus, capítulo, versículo 37, qual é o grande mandamento? Ame a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Então esse é o mandamento, e é o próximo como a ti mesmo. Então a lei de Deus é esta. Mas por que as pessoas têm ódio no coração? 1 João 3,15 diz: aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então eu não preciso estar com um revólver para matar o cara. Perante Deus, o ódio é assassinato. E quantas pessoas são camufladas dentro da igreja assassinando os outros? Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida permanente nele a vida eterna. A vida eterna. Então, quando você vai para a Bíblia, isso faz parte da fidelidade. A minha fé, eu tenho que olhar e estremecer. A Bíblia está dizendo que quando eu odeio o meu irmão, eu estou cometendo um assassinato. Jesus também disse isso. Lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo quanto? 24. De Mateus? 24. 24? Não sei. Ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos?
olho por olho, dente por dente, mas qualquer que odiar... 23. 23, né? Assim sendo, se trouxeres tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. Não, mas tem uma que fala, se você olhar o teu irmão... Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que aquele que se irá contra seu irmão sem motivo estará sujeito a julgamento. A julgamento. Então ele já é um assassino. É o 38. Não, Tá. 21 e 22. 21, 22. Então ele está dizendo, Jesus está dizendo isso. João confirma isso dizendo que eu dei assassinato. Dente por dente. É. Então, Mateus 23? 25. É o 5. 5, 21. Ah, tá. 5 e 21, sermão do monte. Vocês têm que saber o capítulo 5, 6 e 7 de cor, hein? Eu também falhei nessa, eu teria que saber. Porque é a lei básica, é a constituição da Bíblia. Cristão. Do cristão. É os fundamentos que nós temos isto nas epístolas. Fazer uma música. Eu vi um pastor americano pregando sobre arrebatamento, aí ele citou o capítulo 1 de Apocalipse todinho, ele foi falando, mas ele foi falando meio cantando, entendeu? Assim, que aí ele decorou o capítulo todinho. Foi cantando o capítulo. Capítulo 1 de Apocalipse é lindo. Ele fala, João, estava na ilha de Páscoa, depois ele começa a falar a descrição de Jesus glorificado. Tá? Ali é lindo, lindo, lindo. No 2 começa as igrejas da Ásia. A primeira igreja é Éfeso. Éfeso. Então A você segunda fala igreja. aqui que Esmirna. o nosso quer odiar, amar ou maquinar o mal, começa tudo na mente. Aqui então comprova aqui em Mateus 5, no 20, né? Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder os escribas e fariseus, de modo nenhum estareis entrareis na igreja. Você sabe? Na verdade, a gente sempre está sozinho quando você olha para alguém e lembra de alguma coisa que vem ódio, você e Deus, né? Aí a justiça. É que a gente não leva muitas vezes a Bíblia a sério. Quem eram os fariseus? Eram os guardadores da lei, eles sabiam Não. tudo, né? Para mim, eles eram crentes, muito mais crentes que muitos crentes hoje. Eles sabiam tudo. Eles não faltavam à sinagoga, eles oravam nas esquinas, eles jejuavam 2, 3 vezes por semana, eles davam oferta para ser visto e davam o dízimo. Então eles eram um cristão que hoje nós vamos chegar na igreja de vez em quando. Eles não, eram cumpridores, eles estavam ali na sinagoga. E Jesus falou, se você não for muito mais do que isso, porque mudança de coração depende da ação do Espírito, vocês de modo nenhum. Isso tem que estremecer a gente. E está falando aí de crente que está 50 anos na igreja e nunca se converteu. Nunca se converteu. Então isso tem que trazer temor. Ele falou assim, quem não for, se a vossa justiça não for em muito superior a deles, de modo nenhum vocês vão entrar no reino. Mas eles não tinham misericórdia de ninguém. Não tinha. E nós não temos muita gente. Tem gente que mata crente. Se pisar na cabeça ali. Tem muitas pessoas hoje que o evangelho ainda não entrou. Se você está na beira do precipício, lá, ele chega, é capaz de pisar nas costas e jogar lá dentro. Empurra para matar mesmo. Crente. Crente matando crente dentro da igreja. Então, o amor, a base do evangelho é o amor. O amor suporta. Mas a gente vem muitas vezes na igreja e não pensa. O grande problema é o meditar na palavra. Tá? É que a gente não medita na palavra, na profundidade da coisa. Ouve e fala. Hoje, olha, eu vejo o Espírito trabalhar para eu vejo hoje uma orquestração satânica para desviar o crente.
crente não tem tempo para pensar na Bíblia. Quando você liga o celular, lá em casa tem uma menina, o celular dela está toda hora. E eu coloco o que toca. Então, se a pessoa for dar vazão àquilo, ele não faz nada. E quando você pega o celular para fazer um negócio, aí você vê um monte de coisa, você faz um monte de coisa e esquece que você ia fazer. Isso também acontece. Então você não tem tempo hoje para você meditar. E a Bíblia diz, medita na palavra dia e noite, porque fazendo assim, você será bem sucedido. Como? Se ninguém tem tempo da palavra descer. O meditar é trazer daqui para cá. Mudar o coração. Porque essas coisas tornam-se relevantes para nós. Agora, se você não meditar, não torna. Então, a maneira, a estrutura de pensamento nossa é uma estrutura mundana. A gente, às vezes, como aconteceu comigo, você passa a vida todinha na igreja, mas você não entende essas coisas de perdão, de por quê. Você não sei. Não te ensinaram. Não me ensinaram. Então, quando você, para eles que são novos, então, aprender isso, você não vai sofrer. Veja, eu vou... a gente diz que não me ensinaram. Talvez os pastores antigos, eles preocupavam muito com o costume. Não pode isso, não pode aquilo. Desse jeito. Mas nós temos a Bíblia. Mas não era nem enfatizado muito que a gente tinha que ler. A gente orava mais do que lia a Bíblia. Não se aparte do livro. Você tinha seu pai, que seu pai foi um exemplo, que ele lia a Bíblia, então você foi... Eu não tinha, meu pai não era cristão. Mas também, mas assim, né? Eu falo por mim mesmo, assim, né? Ler a Bíblia eu já li um monte de vezes. Mas também quando você lê ela com esse olhar, porque eu acho que o pastor que está ensinando, ele te dá um tipo de visão. Então quando você lê a Bíblia com esse olhar que o pastor te ensinou, né? E é difícil você ler a Bíblia, o Jefferson Neto fala isso, ler a Bíblia tirando tudo que você já ouviu e ler. É muito, muito difícil fazer isso. É muito difícil. Então você lê e não entende o que você está lendo, não. Aquilo ali não entra do jeito certo, eu acho, né? Acho que você vai entendendo tudo errado, assim. Não fixa, né? Pastora, se a gente for olhar nos dias atuais, eu sei que nós estamos vivendo uma experiência bem atual. E eu posso te dizer assim, com muita propriedade de quem está indo em muitas igrejas. E muitas igrejas não estão pregando a palavra. Em muitas igrejas está sendo pregada muito heresias. Em muitas igrejas está se enfatizando muito movimento, muita prosperidade, muito qualquer outro assunto, menos a palavra. Então, assim, nós estamos há 9 meses desligados de uma Assembleia de Deus e, inclusive, em algumas assembleias também. Então, assim, não tá fácil. Eu falo assim, que eu nunca imaginei passar por tanta dificuldade de achar uma igreja que está se pregando a palavra. Eu sei porque eu estou vivendo isso na pele, eu e minha família. Então, assim, e é dias atuais. E é dias que todo mundo tem acesso à palavra, é dias que todo mundo tem acesso, né? E isso tá difícil. Eu posso dizer assim, com muita clareza de quem passou por várias denominações, de tradicional, a igreja pentecostal, a igreja mais tradicional, mais atual, enfim, tudo quanto é tipo de denominação. E nós estamos com muita dificuldade. Mas a palavra do Senhor fala isso em Abacuque. Então, assim, nós estamos vivendo dias atuais, talvez isso, em algum tempo, na sua época, não se pregava, né? Não tinha, mas muitas igrejas hoje não estimulam hoje nem mesmo a oração.
estimulação, mas a palavra também não. Estimula qualquer outra coisa. Estimula que você tem que dar isso, que você tem que dar aquilo. Estimula que você tem que entregar seus bens. Estimula que você tem que se preocupar com o movimento pentecostal. Aí se passa o culto inteiro só em movimento, mas a palavra pregada e você sai assim, frustrado. Assim, cadê a palavra? A que momento vai vir o período da palavra? E nós estamos vivendo dias atuais isso também. Nós temos o tempo, nós temos o seguinte, na realidade, até uma fala que o senhor também fez agora, nesse momento, eu penso na realidade também, há uma certa falta de interesse das pessoas em buscar esse conhecimento. Porque eu passo de nascer no evangelho, desde que com 9 anos estava já na igreja. E meu pai também não era uma pessoa que era semi-analfabeto, mas ele sempre instruiu os filhos a lerem a Bíblia. Eu não sei ler, você sabe ler? Então leia. E aí, qual era o parâmetro que ele usava? Se você quer ser um bom profissional, você vai ter que estudar, vai ter que se profissionalizar, vai ter que ter conhecimento da sua área e de áreas que sejam adjacentes com a sua profissão. Então, assim, eu acho que hoje também dentro da igreja, e pegando um pouco a fala da minha esposa, realmente acontece isso hoje. As pessoas querem ir para a igreja, não, fast food, eu vou lá, eu pego um texto básico, ali é o suficiente e acho que aquele texto vai ser a minha vida toda. Não é assim que isso funciona. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus, eu tenho que estudar continuamente. E tem dia, o senhor falou agora cedo na abertura do culto ali. Realmente, ler a Bíblia, tem livros que realmente não parecem tão interessantes. Mas quando você tem um hábito e começa a ler, aquilo vai chamando a sua atenção. Peraí, que assunto é esse? Por quê? Que história é essa? O que aconteceu? Aí você vai de alguma forma pegar esse Crônicas, por exemplo, é uma assunto interessante? Não é. Se a gente falar grosseiramente falando, você começa a observar que aquele texto em si vai ser respaldo para outros lá na frente, que vai de alguma forma melhorar o teu conhecimento. Então hoje provavelmente nós estamos, assim, penso dessa forma, não sendo também uma palavra, mas nós queremos justificar o porquê que eu não leio. Porque na realidade eu preciso ler porque eu preciso ler. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que são maçons, por exemplo, que já conhecem a Bíblia em alguns pontos e defendem essas teses. E eu falo o que nesse momento, como cristão? Eu fico o quê? Vendido? Então, se eu não conheço, como é que eu posso ser um cristão se eu não conheço a palavra de Deus? Como é que eu posso ser um cristão se eu não conheço o Evangelho? Pedro disse, esteja pronto para responder com mansidão a todos quantos que perguntarem a respeito da salvação em Cristo Jesus. 1 Pedro 3,15. Então, esse é o textual teológico. Eu tenho que estar preparado para responder com mansidão, não com discussão, a respeito daquele que eu creio. Então, eu preciso conhecer. A igreja não, os cristãos ou os crentes que ainda não estão maduros estão correndo um grande perigo. Porque, assim, a gente vem de uma igreja que era tradicional, mas que tinha muita palavra, a gente estudava. E depois de ter saído de lá, a gente, até chegar aqui, nós percorremos também alguns, né? Depois de sair de lá. Então a gente passou por isso. A gente via que aquele que deveria ensinar a palavra do Senhor, ele deixava a Bíblia lá na igreja, não levava para casa. Então não tinha estudo bíblico. E hoje, esse negócio de vou correr lá na tal igreja que tem revelação, irmãos, isso está um perigo. Tem formação de revelação na Bahia, no centro de Macumba. Vigia mesmo. Veja bem. Vigia. A verdade de Deus é a Bíblia. Não são pessoas. Todo ser humano é imperfeito. Paulo disse, não que eu seja perfeito, mas eu caminho para a perfeição. Eu tenho uma vocação, eu vou atrás dela. Quando as pessoas têm promessa de Deus e querem confirmação de homens, ele está descrendo da voz de Deus. Se Deus falou, acabou. Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Não tem jeito. Isso é fidelidade a Deus. Nós não estamos hoje. Por quê? Porque não temos fé na palavra. Não cremos naquilo que está escrito. Andamos correndo para a dona Joaninha confirmar.
quem confirma a verdade é Deus. Se Ele falou no coração, acabou. Descansa que Ele vai realizar, porque Ele é fiel. Então, esse tipo de evangelho, nós precisamos crer. Por que está ensinando sobre autocontrole? Porque é fundamental. Se eu quero viver com base no amor, eu tenho que amarrar todas as outras virtudes através do autocontrole. Eu tenho que ter controle da mente. Eu tenho meus pensamentos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16 que eu tenho a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu não posso pensar bobagem. Eu tenho que guardar a minha maneira de pensar. Filipenses 4,8 diz, finalmente, irmãos, ele começa a fazer uma descrição. Capítulo 4, 6, ele fala sobre a ansiedade. 7, ele fala sobre a paz. Ele fala, finalmente, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isto que ocupe o vosso pensar. Capítulo 10, versículo 5 de 2 Coríntios, ele diz, leve cativo a Deus todo o vosso pensar. Porque ele diz no 4, a altivez, a sofisma que nós criamos na nossa mente, por tradição, por herança genética, pela cultura, pelo meio ambiente que vivemos, nós formamos ideia, só que está contrária à Bíblia. Eu tenho que detonar isto. Ele começa assim, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir sofisma, argumento. E quantas pessoas, estou até preocupado aí, de vez em quando estou sabendo aí, essa semana eu vou ter que entrar em ação de alguns negócios aí, porque as pessoas têm conceito próprio e querem viver isso na igreja com um certo grau de influência na igreja. Tem que estar aí. Ou obedece à Bíblia ou deixa de ensinar. Não pode. Aí vai disseminar a heresia. Onde que está esse texto? 2 Coríntios 10, 4 e 5. Vou dar o endereço para... Pelo tanto que eu cito esse versículo, você vai para saber. São as fortalezas que não nos deixam saber. Pode ler na sua Bíblia, você vê. Segundo quanto? 2 Coríntios 10, 4 e 5. Lê na sua Bíblia, que a sua Bíblia é meia... Herético. Meu herético. 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Argumentos e pretensão. É o que surge na nossa mente. 10, 4, 5. Ô mulher, tá difícil, hein? Amor, tô ficando velho. Tinha uma também, eu acho que Hein? a versão, eu tinha uma Bíblia também que era nova linguagem traduzida. Super. Eu tinha umas paradas muito. Tem algumas. Então, veja o que o provérbio diz. Como imagina a sua alma, o seu pensar, assim a pessoa é. Se eu tenho argumentações contrário à Bíblia, e outra coisa, é difícil derrubar isto. Eu vou citar aqui, a menina está até coisa, tradição católica. É difícil ou não é? E o que Jesus disse para os fariseus? Lá no capítulo 15 de Mateus, versículo 3. Vós pelas vossas tradições. Pelas vossas tradições, vocês desobedecem mandamento. Mandamento de Deus não pode ser desobedecido. Eles desobedeciam por causa da tradição. Essas argumentações, você desobedece aqui. E acha que está certo. É uma convicção errada que ninguém... Olha, não é fácil. Meu cunhado fez seminário para ser padre e praticamente não leem. Apesar de ter teólogos católicos que entendem muito, né? Mas no seminário mesmo, eles praticamente não leem a Bíblia. Eles estudam os dogmas lá. Os dogmas e tradições, porque são muito fortes.
E isso entranha. Pega um crente antigo, que acha que cabelo, roupa é o que conduz à salvação. Vai chegando, vai batendo os outros. Olha, não tem. Você não consegue convencer. Aí eu até usei, Lia chegou toda de calça de brinco, falei, olha lá, ela é crente, você acha que ela é crente? Porque a mulher falava que não era. É difícil. A mulher já se colocou lá na porta do céu. Você entra, se não entra, você entra. Já fechou a É porta. complicado. Por quê? Porque foi ensinado, nunca teve uma experiência. A Bíblia é universal. Ela não se preocupa com Não isso. tem isso, mas eu me preocupo muito que a mulher cristã, se ela tem o Espírito Santo, ela sabe o que ela pode usar e o que ela não pode usar. Porque o Espírito Santo testifica no coração. Eu não sei quantas vezes eu boto uma roupa e se eu vou lá olhar, se eu acho que vai chamar atenção ou que está mal vestida, pode saber. Sabe? Não tem costumes como tinha antigamente, mas tem regras para a mulher cristã. Tem um bom senso. O Espírito Santo de Deus, ele é fiscal. Às vezes eu já tive experiência de começar o culto, de a gente iniciar, né? E eu lembro que eu estava com batom. Porque pra gente, às vezes, o Espírito, ele olha como um todo, né? Ele não olha só pra mim. Eu acho que para alguém naquele momento, talvez iria causar um escândalo. A palavra do Senhor diz, por aí daquele que vem um escândalo, né? E eu lembro que eu estava para subir no altar, pra gente começar o culto, e o Espírito Santo de Deus falou assim, vai pro banheiro e tire seu batom. Aí eu falei assim, gente, isso é coisa da minha cabeça, não é possível. E eu fiquei relutando com aquilo, mas eu fiquei tão incomodada, eu fui pro banheiro e tirei o batom. Depois eu fui entender, o Espírito Santo de Deus, aquilo para alguém é causar um escândalo. Então, assim, o Espírito, por mais que a gente não seja aquela pessoa tradicional, que tem que passar de saia, mas existem os parâmetros do Espírito que ele nos convence. Né? Outra... A história do jovenzinho que estava com brinco, tudo bem, muitos iam ver tocando com brinco ali, não ia falar nada. Mas houve quem se escandalizou, né? Então, assim, olha a história, Deus falou com você. Outra coisa também. Outra coisa também que nós temos que dominar são as nossas emoções. Tá? E os sentimentos, eles fluem daí. E a gente vê hoje o agir de Satanás muito forte, são nas emoções. Por falta de controle. Tem muita pessoa angustiada, aflita na igreja, síndrome de pânico, depressão, tudo vem daí. Eu tenho que ter o domínio disso. Jesus veio para nos dar domínio completo. Eu preciso ter regras bem definidas, delimitadas. Eu tenho uma liberdade dada por Deus de escolha. A Bíblia diz 6:12 de 1 Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu tenho que avaliar as coisas, o que vai me levar, o que vai me tirar. Isso não adianta, que não é Deus, não é você. Por isso que você tem raciocínio. Texto bíblico, então, para esse dominar as emoções. 1 Coríntios 3:12? 6:12 que fala você tem a liberdade, não, mas a gente vai chegar lá. Veja, a Bíblia manda amar o irmão. Por que você odeia? Eu não sei se vocês odeiam, mas vira a cara para o irmão. Se o mandamento de Deus é amar, só que nós, humanos ocidentais, temos esse tipo de amor à flor da pele. Nós queremos sentir. Meu santo não bate com o dele. Isso não é só dentro da igreja, não, na vizinhança. Não, é isso aí. O cristão tem que ser exemplo para todo mundo. Tá? Meu santo não bate com o dele. O cara vem por aqui, você vai por lá.
Como você pode falar o Evangelho se tem uma ordem de Deus? Ame o vosso inimigo. Está lá em Mateus 5,44. E ore por aquele que vos persegue. A ordem, o mandamento de Deus é este. Então eu não posso deixar que qualquer outro sentimento domine o meu coração. Eu tenho que vigiar as emoções. E outra coisa, as emoções desequilibram. Normalmente elas andam para extremo. Mulher que gosta disso, né? Tem hora que está muito agarrada, muito chegada, daqui a pouco uma está para um lado, outro para o outro. Eu de vez em quando fico ali, já estremeceu lá. Ué. Mas aí cada um tem uma natureza, às vezes começa a caminhar junto. Aí a outra é muito reservada, né? E acaba, bom, eu não estou entendendo porque que aquela lá está nessa. Qual é o padrão da Bíblia? Amar todo mundo. Amar, amo. Isso é controle. Mas às vezes não dá para andar junto, né? Como Paulo e Silas, não deu para andar junto. Começaram. Não, Paulo e Silas não andaram juntos, eles foram até presos juntos. Sim, mas Paulo e Silas? Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Não continuaram, eles começaram a andar juntos, mas... Não, pois é, mas é a história. Paulo brigou com o Barnabé por causa de Marcos. E no final ele era muito junto ao Marcos, tanto que ele pede para Marcos ele ir fala, lá. mande Marcos vir depressa. Ele estava nas últimas horas da vida dele. Ele sabia que ia morrer. Porque muito me é útil. Pois é, então não ficou, essa confusão não ficou. Não ficou. Guardou. Não, olha, não pode ficar. Desentendimento pode até haver, mas não pode ficar no coração. Não teve, pode não. ficar Tá? mal. Isso aí. Você quer ir por um caminho, eu quero ir por outro. Não estamos de acordo. Não estamos de acordo. O que a Bíblia diz? Não tendo Não anda dois juntos. se não estiver de acordo. Dois não andam juntos. Então a gente tem que ter cuidado com esse controle do sentimento. Nós estamos vivendo uma época difícil. É que crente tem hora, você tem a recomendação da Bíblia, mas ele gosta de viver perigosamente. Você sabe a situação. A ciência está dizendo que nos próximos anos a metade da população vai ser depressiva. O que você tem que fazer? Se prevenir. O cara trabalha com a mente podre. Prevenção. Você trabalha com a mente podre. A Bíblia fala, pense nas coisas de Deus. Lá no capítulo 3 de Colossenses, se já ressuscitou com Cristo, viva diferente. Pensa nas coisas de cima, não nas coisas aqui da terra. E você começa a pensar bobagem. Daqui a pouco está lá no buraco. E quem vai tirar do buraco? Ninguém consegue mais. Mas o Senhor direto, Senhor, me ajuda a vencer minha carne. Não, pode ser. A ciência prova 10% da doença é patológica. 90% é reativa. Você cria. Por causa do pensamento. Eu não sei. É a do Elias. A somatização. Pelo que eu entendo, vê se eu estou certo. Uma pessoa te faz mal, ou seu marido te fez algum mal. Aí você não quer perdoar, aí Ele você começa começa na mente. Por que fez assim? Por que fez não gosta isso? de mim? Porque fez isso comigo? Isso aí é uma coisa que você tem que lutar. Olha, desceu ao coração, azedou o coração, entra na pinguela descida. Vai embora. Mas tem umas coisas. Olha, depois nem oração te levanta. Tem umas coisas que acontecem com o ser humano que muitas vezes você não tem solução, esse problema não tem solução. Se Como que você não tem enfiar na solução? sua cabeça que não tem solução e for somatizando, entra em depressão, adoece. Então, veja bem, nós temos um lado a ciência. A ciência diz que 10% tem que ir para o psiquiatra, mas 90% é criado pela gente.
Então por que eu vou brincar com uma coisa dessa? Se eu sirvo um Deus que é vida. Eu vim para que tenhais vida e a tenhais com abundância. Deus é a fonte da alegria. Então eu não posso eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. E isso tudo que está na Bíblia, né? Agora está muito em alta, né? Os coaches que inventaram agora esse negócio de coach, eles ficam nessa de estar sempre falando coisas positivas, falando que é aquilo que vou falar, né? Tudo que for bom, verdadeiro, útil, isso pensar, né? E eles estão, na verdade, o que eles falam, tem tudo na Bíblia, tem tudo na Bíblia, né? Então, está na moda. Por quê? As pessoas mudar a maneira de pensar. Mas o que Satanás quer? Fechar a nossa mente. A Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas para que nele não resplandeça a luz do Evangelho. 2 Coríntios 4:4. Então, o trabalhar é mente. Quando estão fazendo uma festa aí. E o Evangelho, ó. E o Evangelho só aprende quem lê. Aí tem que entrar e estudar. E a depressão é a pessoa viver do passado, né? Então, às vezes a pessoa, ela não quer, né? Ela não quer sair daquela coisa, o que causou, né, um trauma, o que causou uma tristeza. A pessoa vive ali naquilo ali todo dia, não sai do jeito. Não sai. E cada dia afunda mais. É impressionante. Então, é possível, quando há qualquer tipo de distúrbio, mas uma pessoa cheia do Espírito de Deus, que a mente é livre para pensar em Deus, você vê espaço para depressão? Quando você vê Elias, capítulo 17 de 1 Reis, Elias chega numa afronta para Acabe. Ele diz: segundo a minha palavra, em cuja presença o Deus eterno eu estou, não vai chover. Capítulo 5, versículo 17 de Tiago diz que Elias ora insistentemente para que não chova e não choveu. Então ele é resultado de uma forte oração. Determinação. Capítulo 17, Deus leva ele para a escola de dependência. Vai para o Querite que eu vou te sustentar. Um corvo da comida. Aí a água seca. Ele vai para Sidom, que tem uma velha lá que vai te sustentar. E ele passa 3 anos. No capítulo 18 ele diz: depois de 3 anos ele aparece. E ele faz o desafio a cabo. Junta todos os profetas e leva lá no Monte Carmelo, que eu vou mostrar para eles. E lá ele faz aquele grande milagre, desce fogo do céu. Aí ele recebe uma notícia de Jezabel. E ele começa a somatizar: coitado de mim, só eu fiquei, todo mundo quer minha morte. Começa a pensar, e Deus fala com ele: Elias, você não está sozinho, tem 7.000 aí que não se dobrou. E Deus ajuda, ele vai debaixo do zimbro querendo a morte. Deus alimenta, fala: vai para o monte. Ele anda 40 dias com a alimentação que Deus dá. E lá ele entra na caverna, joga a toalha: eu não quero mais viver. Tudo fruto de uma mentalidade, de um Deus que tinha feito um maior milagre. Elias fala 18 palavras e Deus abre os céus e o fogo come. E mata todos os profetas. Agora, porque uma mulher disse, ele achou: eles vão me levar para o palácio, mas ela quer a minha cabeça. Coitado de mim, eu vou fugir. Se ele quisesse morrer mesmo, ele ficava ali, né? Jezabel fazia o trabalho. A gente vê aqui o seguinte: Jezabel estava exterminando os profetas na minha versão fala Iavé. Muitos profetas morreram. E a gente acha hoje: não, Deus está tomando conta, eu não vou morrer. Muitos profetas morreram antes de Elias fazer tudo isso, acabar com os profetas.
Jezabel conseguiu matar. Ah, tá. Mas a gente acha que não vai passar por essa. Não, eu não. Quem defendeu muitos profetas, salvou muito a vida dele, foi o Obed, né? Isso. E guardou até um dos filhos lá. Filhos de profeta. E dizem que ele é aquele marido daquela viúva. Capítulo 4, segundo, que parece Eliseu. Fala, o meu marido, servo de Deus, morreu e deixou dívida. E era ele. Eles acham que era ele. Eles acham que era ele. Pois é, mas a gente vai passar por luta, a gente vai passar pela morte, a gente vai passar. Não tem jeito. Se tiver no projeto de Deus, vai passar. Mas é a importância de trabalhar a mente que o pastor falou, né? Aí você vê como que ele ficou assim, porque, né, a notícia de que os profetas estavam morrendo e ela falou que eu vou pegar você agora. Quando a gente traz isso para a atualidade, você vê quantas pessoas se mataram e nem foi divulgado, quando na primeira crise que ocorreu no país, crise financeira, muitos se mataram, muitos entraram em depressão, e tem notícias de pessoas que se mataram e nem ainda tinha perdido tudo. Então, olha que uma má notícia causa numa mente humana. Eu vou ficar, se eu sei que nos próximos anos, né, grande parte da população vai ter depressão, e se eu colocar hoje na minha mente, nossa, eu vou ser uma depressiva. Vai ficar. Eu vou ficar depressiva na hora. Então, e antes da hora, olha o poder da mente, né? Ele só ouviu falar que os profetas estavam morrendo naquele tempo. Ele fez o quê? Eu sou o próximo. Eu sou o próximo. Aí ele entrou na poder da mente. Como nós estamos no ânimo dobro, né? Uma hora ele vai, ocorre esse milagre todo, 10 minutos depois ele está fugindo de Jezabel. Uma mulher só, ele matou 450 profetas, né? Uma mulher só. Uma mulher só. Uma palavra que ela citou e nem confrontou, nem teve. Nem foi com ele, ela falou. Ele mandou o recado. Então essas coisas você tem que prevenir. Veja, por isso que é fundamental você ter a mente ocupada com a palavra de Deus. Porque talvez ele recebeu a notícia e ele não estava no bom dia. Agora eu vou dizer a vocês coisa séria, que vocês estão começando a vida, estão estudando. Josué 1:8. Você sabe definir? E Salmo 1, 2 e 3. Veja o final da palavra que Deus diz. Se a palavra de Deus é fiel para cumprir na nossa vida. Se você adotar isso como princípio, o mundo vai se render a vocês. 1:8. Veja, vocês estão começando a se firmar como profissionais. O caminho será bem sucedido se você tiver a palavra. Leia Salmo 1, versículo 2, 3. Isso é fundamental em vocês. Alguma coisa que eu consegui na minha caminhada profissional foi por causa disso. Tá? Salmo 1, versículo 2 e 3. Verso 2 e 3. Que Salmo não tem versículo, Salmo é verso. Porque Salmo é poesia, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Está vendo? Então, sabe que isso é promessa de Deus. Deus é fiel para cumprir. Se você priorizar a Bíblia e o seu coração for cheio da palavra, você pode saber, o caminho vai ser aberto para você. Pode ouvir o que for, tem que trabalhar. Isso aí. E o Josué 1,9 fala, não te mandei eu, né? Ser forte e corajoso, não tenhas temor nem temas, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde andares. Veja. Essa aí é a mente, né? Você tem que trabalhar a mente. Isso aí. E então entender também que ele fala assim, terás felicidade e sucesso, né? Sucesso não é... Não é grana. Não é dinheiro. Veja bem, vocês estão entrando no mercado difícil.
cada vez mais concorrido. A empregabilidade, quem faz somos nós. É a sua fidelidade a Deus, é a sua mente concentrada em Deus, que Deus pleiteia a sua causa. É Ele que vai abrir a porta. Se você fizer isso, Deus é fiel para cumprir. Não adianta, agora não morcegue, trabalhe para o Senhor. Por isso que fala, ser forte e corajoso. Tem pessoas que querem... ler a Bíblia e achar que vai cair do céu, né? Pensa que vai cair do céu, vai deitar na rede e espera que o negócio aconteça. Não vai não, tem que dar duro. Mas lá em Efésios 6, 10, diante que fala da armadura, quando fala com o soldado, bota a armadura, mas fique firme. Né? Então a gente precisa crer em princípios da Bíblia. Eu passei 40 anos trabalhando e Deus sempre abriu as portas para mim. Porque eu tinha isso e tinha aquele 6 de Efésios 6, 4 a 6, dizendo que eu não trabalho para homem, eu trabalho para Deus. Tem um livro de um pastor, o professor Dissimar, que ele fala sobre isso, prosperidade da alma, prosperidade total, que prosperidade nada tem a ver com dinheiro. Com dinheiro. Muito mais a ver com a sua alma do que com o dinheiro. Se você tem uma, né? Quanto mais você trabalha a sua alma, você se torna próspero. Normalmente, a grana é resultado do esforço. Porque tudo na vida é conquista. Está lá no Salmo 115, verso 16. Deus colocou todos no mesmo nível. Quem estuda mais vai ter mais. Não tem jeito. Seria injustiça dele, né? Veja, outra coisa que é importante para nós é dominar os nossos desejos. Hein? É esse do céu do Senhor? 16. Ele deu a terra para quem? Filhos dos homens. Então, se vire, meu filho. Com trabalho e luta que você vai ter. Eu acho, a Bíblia fala também, não sei o endereço, que bem-aventurado o homem que pode desfrutar do fruto do seu trabalho. Quando chega na velhice, pode desfrutar do fruto do seu trabalho. Isso é muito importante. Não é? Salmo 128? 115. Porque a gente vê muito idoso que não tem essa... não consegue desfrutar, né? Não consegue. Eu vejo isso hoje, quando você vai nos hospitais ou nos postos médicos, esses velhos 70 anos trabalhando, tá? Tem que trabalhar de vender picolé, porque você sabe o que é isso? Porque conquista. Você vê muito jovem hoje, não quer nada com nada. O que vai esperar lá na frente? Não, e esses jovens, eu tenho pacientes assim, né, que tem uma boa aposentadoria, mas o dinheiro não dá para nada porque fica pagando conta de filho. Porque o filho vive desempregado, vive não sei o que e fica pagando conta de filho. Não, e isso que eu tô falando, não desfruta do fruto do seu trabalho. Até por uma má educação que deu, né? Também isso pro filho, né? Então, não adianta, não crie preguiçoso. Preguiçoso não tem vez. Não adianta. Você tem que se esforçar, porque a terra é conquista. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Tem que trabalhar. E outra coisa, trabalho é um princípio. Deus criou o trabalho antes do pecado. 2:15. Está lá em Gênesis. Lavra, cuida. Não fique na rede, não. Ninguém é baiano. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu vou falar uma coisa aqui que eu falo para as mães que têm filho pequeno. Aqui não tem mãe que tem filho pequeno. Mas eu fui acostumada no trabalho. Tamanho de doido. Minha mãe botava a gente para trabalhar, para ajudar a fazer tudo em casa. Então, hoje em dia, eu não tenho preguiça. Porque trabalhar... Não aprendi a ter preguiça. Eu faço o que precisar dentro de casa. Tudo na vida é hábito. E não gosto de coisa bagunçada. Por que eu levanto cedo? Mas eu fiz errado. Não soube criar. Como eu tinha uma pessoa para me ajudar,
Não tenho vergonha de falar isso, porque se eu fosse criar outra vez ia ralar de trabalho. Aí não botei meus filhos, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Mas tem que estudar. Mas tem que saber fazer as coisas. Ia ralar para fazer Veja, serviço de casa, tudo é hábito. Por que eu não consigo ficar namorando a cama? Porque desde cedo eu levantei cedo. Tá? Levantava para trabalhar. Um dia desse veio o cara aqui, um garoto forte, paga comida para mim. Eu falei, meu filho, desde pequeno, para chupar um picolé, eu tinha que trabalhar. Trabalho também. Ora, hein? Mas é porque tem muito drogado. Muita gente forte. Eles comem ali, ele entra debaixo da coisa, dorme a tarde toda. Eu falei, meu Deus do céu. Joga Hein? de marmita comida na calçada. Joga resto lá. Eu falei, não, para chupar um picolé eu tinha que trabalhar. Levantava 5 horas da manhã para vender banana. Agora vem os caras aí, tudo forte, aí com a coberta, deita ali na esquina, mas fica uma renca de gente dormindo. Eles enchem a barriga de comida. Mas é tão Não tem como, bota para trabalhar. É tão difícil no coração da Sabe gente. que daqui a pouco vai alguém dar um sopão? Tem restaurante que no final que vai fechar, dá comida. Da comida. Eu falei, meu filho, tem que aprender. Isso é princípio. Nem que você tenha dinheiro, abundância, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Porque é princípio de Deus. Ociosidade não vale a pena, não. Vai aprender com a formiga, disse lá o provérbio. Então eu preciso ter este domínio. Tem 2 versículos que eu quero citar. Está em cima. Provérbio 16, 32. Fala do autocontrole da pessoa impaciente. Ele fala, bom é o longânimo. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, como é o paciente. Então, ele é melhor do que você ser um lutador. E controlar o seu espírito do que... Tá? Provérbio 16, 32. Paciência. Tem muita gente impaciente. Se não tiver o Espírito de Deus, a gente não tem esse domínio. Outro versículo é Provérbio 25, 28. Esse é o descontrole. Que nós já falamos aqui o que é preciso para nós termos. O homem que não pode controlar seu espírito é como uma cidade destruída que não tem muro. Não tem segurança nenhuma. O descontrolado é isso. As suas emoções são infragáveis. Então você nem sabe como chegar perto de uma pessoa descontrolada. E nós precisamos, irmãos, do controle de Deus. E quem faz isso por nós é o Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito para viver uma vida reta diante de Deus. Amém? Amém. Então vamos ser controlados. Controle.